Seja a dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins dos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Boa tarde, boa noite, meus irmãos, pela graça de Deus, novamente juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos com a missão de estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Eu estava aqui compartilhando o nosso link com alguns grupos aqui que nós temos acesso. Por isso que eu estava virado aqui para o lado, mas mais uma vez uma boa noite para os irmãos que já estão conosco, aqueles amigos também que têm nos dado a alegria de participar conosco dos nossos cultos, dos nossos estudos. Glórias e louvores sempre sejam dados ao Senhor. Nós estamos dando sequência ao estudo, meus irmãos, aqueles que estão talvez chegando neste momento ao nosso estudo. Nós estamos fazendo um estudo direcionado da criação à regeneração. Então nós estamos passando desde a criação de todas as coisas, principalmente demos ênfase à criação do homem, e estamos passando pelas situações que ocorreu com a humanidade a partir do momento da criação do homem feito pelas próprias mãos de Deus. Então, no primeiro estudo, nós observamos aqui e aprendemos que o homem foi criado de forma especial por Deus, com as suas próprias mãos, diferente de todas as demais criações. No segundo estudo, nós aprendemos sobre a desobediência e a queda do homem, quando Adão e Eva sucumbiram lá ao pecado, deram voz a Satanás para que ele pudesse
introduzir ao ser humano a escolha do pecado, e aí houve a queda e a desobediência. No terceiro estudo nós aprendemos sobre as consequências do pecado, o que o pecado trouxe para nós, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. E na quinta-feira passada nós aprendemos sobre o agir de Deus. Ele entrou o pecado no mundo, e qual foi a ação de Deus? E nós falamos bastante que Deus não desistiu de nós, e por isso Ele enviou. Nós aprendemos aqui bastante sobre isso, impulsionado pelo seu grande amor à humanidade, a nós, seres humanos. Ele veio a este mundo na figura do seu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a vida, e a vida em abundância. Quando a Bíblia fala dar vida e vida em abundância, é a nossa vida aqui neste mundo, mas principalmente a nossa vida eterna, a nossa vida com Deus por toda a eternidade. E hoje nós iremos ver, meus amados irmãos e amigos, qual é a nossa parte, qual é a participação nossa neste processo de salvação. Há uma participação nossa, não aquela que às vezes o mundo prega, que nós precisamos ser boas pessoas, que nós precisamos fazer boas obras e etc, etc e tal. Algumas que pregam que nós estaremos retornando várias vezes até nós nos tornarmos aptos. Outras pregam que a gente vai ficar num determinado local expurgando os nossos pecados. Qual é a verdadeira participação nossa no processo de salvação? É isso que nós iremos aprender nessa noite, pela graça e misericórdia de Deus. Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Sempre devemos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos oriente a melhor forma de compreender a palavra de Deus, e não seja a voz nossas humanas, pecadores, falhos, mas sim a voz do Espírito Santo de Deus, que fala-nos através da tua bendita palavra. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiro agradecer, Deus, pela oportunidade de poder estar aqui essa noite, juntamente com os irmãos e amigos que têm nos dado a alegria de participar conosco desse estudo, Pai. E pedir, Deus, humildemente, que o Teu Santo Espírito fala-nos através desse estudo, Deus. Tudo que eu falar aqui, todos os textos, todas as palavras, Deus, sejam direcionadas pelo Teu Santo Espírito para o nosso aperfeiçoamento cristão, para o nosso conhecimento maior da Tua bendita palavra, Deus. Ajude-nos para isso, Deus. Peça ao Senhor aos nossos irmãos e amigos que estão conosco neste estudo, para que eles possam, Deus, também colocar nesses próximos minutos, Deus, o foco, a atenção nesse estudo que nós iremos fazer, e que tudo seja, Deus, para o louvor e a glória do nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nossa participação no processo de salvação. Nós temos a participação fundamental no processo de salvação. Mas primeiramente eu quero dizer aos irmãos e amigos que nós não podíamos fazer pela nossa salvação, Jesus fez. Ele ofereceu-se ao Pai por nossos pecados, foi o que nós aprendemos aqui na semana passada. Mas por que nós não podíamos fazer isso? Por que nós não podíamos pagar pelos nossos pecados? Talvez irmos lá naquela cruz pagar o preço que Jesus pagou, nós mesmos pagarmos por isso. Porque a Bíblia é muito clara, meus amados irmãos, que o pagamento pelo pecado, desde o Velho Testamento, ele era feito sacrificando um animal sem defeito, um animal puro, um animal imaculado. Então, para que na época ainda do Velho Testamento as pessoas pudessem ter seus pecados perdoados, e isso era feito uma vez por ano e apenas pelo sumo sacerdote, era oferecido um animal, o sangue daquele animal, para pagar o pecado daquelas pessoas. Então, como desde aquela época Deus já tinha determinado que para expurgar os pecados das pessoas devia ser alguém
sem mácula, sem defeito, alguém sem pecado algum. E ele olhou para a humanidade, ele sabia, Deus conhece todas as coisas, e ele não viu um justo, nenhum sequer. Nem os que já passaram por este mundo, nem nós que estamos no presente, neste mundo, e nem ainda os que virão. Ninguém havia condições de pagar pelos nossos pecados. Então, o que nós não tínhamos condições de fazer, Jesus fez por nós. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor para fundamentar isso que nós estamos falando. Lá em Romanos, no seu capítulo 3, a partir do versículo 9, olha o que Paulo fala aos romanos e que nos dá a base para essa defesa que nós estamos fazendo aqui agora, que nenhum de nós, seres humanos, tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, a partir do 9. Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar o texto conosco, seria importante. Diz assim a palavra do Senhor: pois que somos nós mais excelentes? Porque ele já começa com uma pergunta. De maneira nenhuma, ele mesmo responde, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia é bem clara para nós quando ela fala aqui, Paulo falando que nós não tínhamos condições. Não há um justo, nenhum sequer. E ele ainda fala, em seus caminhos, ou seja, o caminho da humanidade, há destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Então, para iniciar esse estudo, meus irmãos, onde nós iremos ver a nossa participação, aqui de início nós já entendemos que a nossa participação não poderia ser nós mesmos pagar pelos nossos pecados. Nada que nós fizermos neste mundo irá nos dar a vida eterna. Pense aí numa pessoa maravilhosa que você conhece, uma pessoa boa de coração, uma pessoa totalmente íntegra, uma pessoa que não tem, você não vê, talvez, coisas erradas, humanamente falando, nessa pessoa. Mas você pode ter certeza que lá no fundinho do coração dela, ela tem um pecado, ela pratica alguma coisa que desagrada a Deus, ou ela pensa alguma coisa que desagrada a Deus. Então não há, meus amados irmãos, amigos, ninguém para pagar os pecados a não ser por Jesus. Então a parte nossa no processo de salvação, nós já entendemos aqui algumas coisas. Primeiro, que nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Se fosse pelos nossos méritos, nós todos estaríamos perdidos. Nós todos estaríamos longe da presença de Deus hoje e eternamente. Nós vimos também, lembramos bastante que não adianta eu ser boa pessoa, fazer boas obras, tratar as pessoas bem, não roubar, não matar, não destruir, não adulterar, etc, etc, etc. Isso aí é uma obrigação minha. É uma obrigação nossa ser boas pessoas. E nós vimos também que não há aquela situação de eu vou morrer, depois eu vou voltar num corpo melhor, depois eu vou voltar melhor ainda, talvez depois eu venha em figura de um animal, ou talvez numa árvore, enfim. Isso não é bíblico, não está na Bíblia isso aí. E também nós vimos que não adianta, nós morremos, partimos deste mundo uma vez só. Em Hebreus fala sobre isso, e ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo.
Então não tem aquela história também de nós ficarmos em determinado local, em determinado tempo, expurgando lá os nossos pecados, o famoso purgatório que algumas pessoas falam. Não existe isso também na Bíblia. Morreu, acabou. A chance nossa de salvação é nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Saímos deste mundo, acabou-se a chance. Então o nosso tempo é hoje, é agora, é neste momento, porque não sabemos o que irá nos acontecer daqui a alguns segundos. E também, meus irmãos, outra coisa importante a gente lembrar que Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, então como nós vimos lá desde o Velho Testamento, já havia sido determinado por Deus que para as pessoas terem seus pecados perdoados, haveria de haver a morte de um animal, o derramamento de sangue de um animal para pagar aquele pecado. Assim também a Bíblia já ensina que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9:22 diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então fazia-se necessário que um justo, uma pessoa totalmente pura, imaculada, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum, sem erro nenhum, pagasse pelo pecado da humanidade. E essa pessoa, somente Jesus Cristo. Somente o único que andou por este mundo, que andou por essa terra sem pecado. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então fica aqui essa primeira questão para nós. A nossa parte na nossa salvação já elimina essas situações que nós acabamos de falar. Então qual será a nossa parte então? Qual que deve ser a nossa parte no processo de salvação? Eu, você, todos temos a nossa parte. Primeiro, precisamos reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. A primeira questão é essa, irmãos. Nós temos que reconhecer isso. Porque eu só vou conseguir acertar a minha vida em qualquer aspecto dela se eu reconhecer que eu estou errando em algum aspecto. Se eu estou tendo problemas financeiros, por exemplo, vou dar um exemplo, eu só posso tentar melhorar essa questão financeira se eu reconhecer que eu estou tendo esse problema. Eu preciso arrumar um jeito de resolver isso. Mas eu preciso reconhecer, porque se eu falar assim, não, eu não tenho problema financeiro, está tudo certinho, e só vou me endividando cada vez mais. É assim que acontece também com o pecado, irmãos. Nós precisamos reconhecer, é o primeiro passo. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia é muito clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse versículo nós acabamos de ler de Paulo também aqui, ele fala... pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, não há judeu, não há grego, não há romano, não há brasileiro, não há chinês, nada. Todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com a queda de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, é importante isso aí, mano. E sem chance nenhuma de nós mesmos conseguirmos a salvação. Então, se você, amigo querido, irmão, se você ainda não reconhece que você é um pecador, você precisa reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E enquanto eu estiver neste mundo, continuarei sendo pecador, porque a Bíblia fala bem claro para nós sobre isso. Perfeição, o estado do varão perfeito, nós só iremos adquirir lá na eternidade. O Salmo 51, irmãos, quando Davi escreveu o Salmo 51, para os amigos que ainda não sabem, foi justamente ele escreveu esse salmo quando ele pecou lá contra Deus, naquele ato horrível que Davi fez, que ele traiu a Deus principalmente, adulterando lá com Batseba, ainda mandou matar o marido dela, e quando ele foi confrontado através do profeta Natã, que Deus falou com ele, que ele tinha errado, que ele tinha praticado um ato abominável aos olhos do Senhor,
E aquele momento ali de profundo arrependimento de Davi, ele escreveu o Salmo 51. Depois você lê na sua casa o Salmo 51, você vai ver que ali Davi se derramando diante da presença de Deus, pedindo perdão por aquilo que ele tinha cometido. E eu quero ler somente o versículo 5, que ele diz assim, ó: e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então tá aí, o Davi, ele já entendia isso, que ele em pecado, em iniquidade ele foi formado, e em pecado a mãe dele concebeu ele. Ou seja, ele já nasceu pecador. E é isso que nós precisamos reconhecer, irmãos. Muitas vezes nós temos visto pessoas que não reconhecem. Não, eu não tenho pecado, eu sou tranquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não estrupo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu pago as minhas contas em dia, eu não devo ninguém. Isso é uma obrigação nossa. Agora, só de nós falarmos que não temos pecado, aí nós já pecamos. Assim diz a palavra do Senhor lá em 1 João. Se nós dissermos que não temos pecado, por isso nós já pecamos, porque estamos mentindo. E a mentira é pecado diante do Senhor. Você reconhece, amado irmão, amigo querido, que você é um pecador? Se você ainda não reconheceu, reconheça isso. Fale diante de Deus, se arrependa desses pecados, porque a primeira coisa para você tomar uma atitude é você reconhecer que aquela atitude que você pratica é um erro perante aos olhos do Senhor. Então reconhecemos, irmãos, reconhecemos que somos pecadores. Essa é a primeira parte no nosso processo de salvação. Lembremos bem disso, nós estamos aqui estudando qual é a nossa parte nesse processo para eu ser salvo, para nós sermos salvos. Primeiro, eu reconheci que eu sou pecador. Bom, e aí? E agora? O que eu faço? Buscar na Bíblia, irmãos, o que fazer diante dessa situação. Bom, eu reconheci que eu sou pecador, mas agora, qual o próximo passo? Eu vou ler para vocês Atos capítulo 16, se você tiver com a sua Bíblia aí, Atos 16, a partir do versículo 30. Diz assim, Atos 16, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa passagem aqui, meus irmãos, para os irmãos que não lembram, os amigos que ainda não sabem, é aquela passagem que estava Paulo e Silas presos na prisão, e eles cantavam hinos ao Senhor, e de repente um anjo sobreveio, um grande terremoto, e todas as portas das prisões foram abertas. E ali Paulo e Silas não saíram, não fugiram daquela prisão. E o carcereiro, quando ele viu que tudo aquilo tinha acontecido, ele achando que os presos tinham fugido, ele queria se matar, porque na época era assim, se o preso não tomasse conta direito das pessoas que estavam presas, ele era condenado. Então ele mesmo já queria tirar a sua vida, porque ele achava que ele tinha deixado os presos fugirem. E foi quando Paulo falou. Olha o que diz a palavra do Senhor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Então assim, ele achou que os presos tinham fugido, ele ia morrer e ele mesmo tiraria a sua vida. Mas aí Paulo falou para ele, gritou para ele, dizer: não faças mal nenhum, todos nós estamos aqui. Então a partir daquele momento o carcereiro se converteu ao Senhor, e ele perguntou, o versículo que nós acabamos de ler, eles já tinham testemunhado, eles sabiam por que Paulo estava preso ali, né? Por que Paulo tinha sido preso, por pregar a palavra do Senhor. Então ele chegou para Paulo e Silas e falaram: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Essa é a segunda parte no processo nosso de salvação. Você, meu amigo querido que está aí conosco, se você ainda não sabe o que fazer para você
conseguir a salvação, conseguir acesso às mansões celestiais, à vida eterna, a Bíblia ensina muito claro para nós sobre isso. É a mensagem principal da palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Então lá o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que é necessário para eu fazer para que eu possa ser salvo? E aí Paulo falou bem claro para ele, versículo 31: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então crê no Senhor Jesus. Esta é a segunda atitude a ser tomada no processo de salvação. Reconheça que sou pecador e creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aquele que pagou pelos nossos pecados, e nós aprendemos isso na semana passada. E somente através da Escritura, meus irmãos, compreendemos de fato como agir diante do reconhecimento que somos pecadores. A Bíblia é a única que pode realmente nos ensinar. Reconhecemos que somos pecadores, o que eu devo fazer de agora em diante? Entender que necessitamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Como nós vimos aqui, meus irmãos, o terceiro passo para nós é crer no Senhor Jesus. Mas como que isso ocorre para nós? Alguém poderia perguntar isso. Tudo bem, eu creio no Senhor Jesus, mas como? Como que isso ocorre? Primeiro, pelo sincero arrependimento e confissão de pecados. Primeira coisa, irmãos, é você crer no Senhor Jesus, você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e confessar a Jesus. Não tem que confessar pecado a homens, irmãos. Todos nós vimos aqui, somos pecadores. Não adianta eu ir no fulano A, no fulano B, no ciclano e pedir a ele que perdoe os meus pecados. Ele não tem esse poder. Porque quem morreu na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados, que nós vimos agora há pouco, Jesus. Então só Ele, você que tem que confessar os seus pecados a Jesus Cristo, não a homens. E hoje nós vimos, infelizmente, que pessoas vão a homens para confessar os seus pecados, aí lá alguém fala que está perdoado e que faz lá algumas penitências e está tudo certo. Não é bíblico isso, irmãos. Somente Jesus. Você não tem que ir a pastor, você não tem que ir a padre, você não tem que ir a ninguém pedir perdão pelos seus pecados, a Jesus Cristo. Então, crer no Senhor Jesus, meus irmãos, é um sincero arrependimento e confissão de pecados. Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então aqui quando Pedro estava pregando para uma multidão, e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram naquela pregação de Pedro, ele fala, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então tem que ser um sincero arrependimento. Não adianta nós falarmos também, irmãos, que estamos arrependidos, e vamos lá, pedimos perdão a Deus, mas na realidade nós não estamos arrependidos nada. Amanhã nós praticamos os mesmos erros, fazemos as mesmas coisas erradas. Talvez nós falamos apenas para agradar alguém. Não adianta isso. Crer no Senhor Jesus é um arrependimento sincero. E Ele conhece quando nós estamos realmente arrependidos, sinceramente ou não. Crer no Senhor Jesus também, meus irmãos, é invocar o nome de Jesus para nos salvar. Romanos, no seu capítulo 10, versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você e eu precisamos invocar. E invocar, meus irmãos, é mais que isso. É crer pela fé na suficiência de Cristo e obedecê-lo em tudo. Invocar o nome do Senhor é isso, meu. Não é só apenas a gente dizer da boca para fora que nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é tudo para mim, que Ele é tudo na minha vida, mas lá dentro do meu coração mesmo, eu não pratico nada disso que eu falo. Mas Ele olha, Ele conhece o nosso coração, então não adianta nós tentarmos enganar a Cristo, que nós jamais iremos conseguir. Podemos enganar todos,
mas a Cristo a gente não engana. Então precisamos lembrar disso, invocar o nome do Senhor Jesus, e é muito mais do que isso. Não é só falar o nome de Jesus, falar que ama, que Jesus é tudo, e na prática não é a mesma coisa. É crer na suficiência de Cristo, que Ele é suficiente para tudo. Não precisamos de mais nada para chegar a Deus. Não precisamos de outros intercessores. Ele é suficiente. A morte dele na cruz foi suficiente para pagar pelos nossos pecados. E obedecê-lo. É uma coisa que nós também precisamos aprender, é obedecer a palavra de Deus. É viver uma vida direcionada pela palavra de Deus. E, ao crermos nele, recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos de mais ninguém. Se temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos acesso à vida eterna. Crer no Senhor Jesus é isso, irmãos. Um sincero arrependimento, confissão de pecados, invocar o nome dele com total reverência e crer na suficiência de Cristo e obedecê-lo. Obedecer o que está registrado na palavra de Deus. E recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. João, no seu capítulo 3, versículo 36, ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então João está falando aqui, irmãos, que ao crermos em Jesus, ao recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, nós automaticamente obtemos a nossa vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que continua com o coração endurecido, não verá a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Todos somos pecadores, todos nascemos com pecado, como Davi disse lá no Salmo 51, versículo 5. Em pecado concebeu a minha mãe. Todos somos pecadores. Então, se nós não formos a Cristo, entregamos os nossos pecados a Ele, com um sincero arrependimento, nós continuaremos sobre a ira de Deus. Ou seja, nós continuaremos condenados a um viver longe de Deus por toda a eternidade, condenados ao inferno. Precisamos falar isso, irmãos. Às vezes as pessoas acham que o inferno não é verdadeiro, que não existe, que isso aí é papo furado, mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que existe sim o inferno, e é um lugar onde a Bíblia diz, um lago de fogo que arderá por toda a eternidade. Então nós precisamos urgentemente invocar o nome do Senhor, entregar a nossa vida a Ele, crer com todo o nosso coração na suficiência de Cristo para nos salvar. Uma outra coisa, meus irmãos, que precisamos também, o nosso processo, a nossa participação no processo de salvação. Talvez você, amigo, irmão, ainda não fez, e precisa ser feito o mais breve possível, é orar e clamar ao Senhor por isso. E orar, meus irmãos, é pedindo a Deus que nos perdoe, fazer uma confissão de pecados, é você conversar com Jesus. É bem simples, fala para Ele: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, eu preciso me arrepender, eu estou arrependido, eu reconheço que eu sou pecador, e eu venho ao Senhor com o coração sincero, arrependido dos meus pecados, e quero confessá-los ao Senhor. Quero viver uma nova vida daqui para frente. E se você não fez, amado e querido irmão, amigo, precisa ser feito o quanto antes. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a alguns segundos, como eu disse agora há pouco. A Bíblia diz que ela é como uma neblina, como um sopro, como um vapor que aparece e some rapidinho. Veja o que Tiago, lá no seu capítulo 4, versículo 14, diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor, uma neblina que aparece por um pouco e depois se desvanece. Os irmãos conhecem bem a neblina quando aparece de manhã,
aparece, rapidinho ela vai sumindo. Assim é a nossa vida, irmãos. Eu e você podemos viver aqui neste mundo 100 anos, 150 anos. É nada em relação a toda a eternidade preparada para nós. Então por isso que a Bíblia é bem clara quando ela fala: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você ainda não tomou a decisão por Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não deixe para amanhã, porque pode não haver tempo. Muitas pessoas também comentam, irmãos, é bom a gente falar sobre isso, mas tem gente que é salvo no último suspiro de vida. Talvez a pessoa pratica pecado a vida inteira, quando está lá no finalzinho da sua vida, já nos momentos finais da sua vida, ela tem um arrependimento sincero e a Bíblia diz que essa pessoa é salva. Assim aconteceu com o ladrão da cruz que se arrependeu, pediu a Jesus que o perdoasse, e Jesus perdoou ele. Ele falou que ele estaria com ele no paraíso. Mas a grande interrogação é, irmãos, será que vai dar tempo de você e eu fazermos isso? Talvez nós vamos postergando, falar: quando eu estiver no finalzinho da minha vida, quando eu estiver lá no último suspiro, eu me arrependo sinceramente, e enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas. Pode não dar tempo, irmãos. A nossa vida, a gente pode ela acabar como um sopro mesmo. Aí não haverá tempo mais para nós. E a Bíblia é bem clara que nós só conseguimos a nossa salvação aqui neste mundo. A partir do momento que nós fechamos os nossos olhos aqui, que o nosso espírito sai do nosso corpo, não há mais condições de sermos salvos. Não há mais o que fazer. Não adianta a família orar por mim, não adianta pessoas orarem, pessoas rezarem, etc, etc. Não tem possibilidade. Na Bíblia não ensina isso. E também Isaías, lá, muitos anos antes de Cristo, falava: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Então Isaías está ensinando para nós aqui também, irmãos, que nós precisamos invocar o nome do Senhor, mas é invocar aquilo que eu comentei com os irmãos. Não é apenas falar da boca para fora que crê em Jesus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, e etc. Não, é invocar, é crer com toda a fé no coração, na suficiência de Cristo, crer na morte e ressurreição de Cristo e arrependimento sincero de confissão de pecados a Jesus, mais ninguém, a Jesus. Então, não deixe para amanhã. Se você ainda não fez, se você crê na palavra de Deus, e você pode crer porque ela é verdadeira, nós temos provas mais que suficientes sobre isso. Cada vez mais os arqueólogos acham provas suficientes da inerrância da Bíblia, que a Bíblia não há erro. Se você não fez, amigo querido, talvez você, meu irmão, que possa estar um pouquinho assim balançado, talvez você ainda não tenha certeza da sua vida eterna, faça essa oração de confissão, arrependa-se verdadeiramente. Eu tenho certeza que você mudará muito a sua parte. E agora, meus irmãos, nós vimos aqui que a nossa parte no processo de salvação é essa, né? Reconhecer que somos pecadores, primeiro passo. Segundo passo, buscar na Bíblia o que eu devo fazer, qual deve ser o meu procedimento para daqui adiante. Terceiro passo, crer no Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor Jesus com arrependimento sincero e fazer a oração de confissão de pecados. E você pode fazer aí na sua casa, neste momento. Você não precisa ir a ninguém para fazer isso. É você e Cristo, é você e Deus. Lógico, né? A Bíblia depois vai te ensinar quais são os próximos passos. Nós estamos aqui à disposição para ajudá-los também. Se você achar que nós podemos lhe ajudar em alguma coisa,
Pode deixar nos comentários aí da nossa página. Você que é aqui de Lima Duarte, pode procurar a nossa igreja aqui na Avenida Centenário, antiga cooperativa. Se você é de Barra Mansa, Volta Redonda, da região, aí também pode falar conosco. A nossa igreja fica em Volta Redonda. Nós com certeza teremos alguém aí para te dar essa ajuda. Mas você fala com Jesus. Aí nos próximos passos sim, mas agora a confissão é para Jesus. Entregue os seus pecados a Ele, arrependa-se verdadeiramente, e eu tenho certeza que é a palavra do Senhor, que a partir do momento, como nós lemos lá no texto que nós falamos de Romanos, que ao confessarmos os nossos pecados, arrependimento sincero, né, quando nós lemos lá que Pedro, melhor dizendo, falando, quando ele pregou para uma multidão e muitos se converteram, ele falou: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos, temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, irmãos, como Deus é bom, né? Como Deus, além de tudo que Ele faz por nós, Ele ainda mandou o Espírito Santo dele habitar em nós para nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Quando Jesus estava indo já preparando-se para voltar ao seu Pai, Ele falou que enviaria um outro Consolador para vos fazer lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Então Jesus falou que mandaria o Espírito Santo de Deus para Ele nos ajudar a vencer as dificuldades que o mundo nos oferece. O que acontece, meus irmãos, se nós não fizermos a nossa parte nesse processo? Então, primeiro nós vimos que nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados, por isso que Jesus veio. Nós vimos quais são as nossas atitudes para obtermos a salvação. E se você falar assim para nós, para mim, para você mesmo, né? Não, eu não quero saber disso. Eu até posso crer que isso aí seja verdade, mas eu não quero. Caso, meus irmãos, e isso infelizmente tem muitas pessoas que tomam essa decisão, não, eu não quero fazer isso, ou então fica postergando. Primeiro, irmãos, se você ou alguém tomar essa atitude de não fazer a sua parte no processo de salvação, a parte de Jesus já está pronta, já está feita, já está pago. Agora o restante é conosco. Mas se você ainda fala que não vai fazer, primeiro, você está negando a receber o Filho de Deus, por Ele enviado para nos salvar, e cada vez mais você vai se afastando de Deus. Quanto mais você ou qualquer outra pessoa se nega a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está negando receber o Filho de Deus, mais longe de Deus você vai ficando, as pessoas vão ficando, porque só está diante de Deus aqueles que estão com o pecado entregues a Jesus. Enquanto nós estivermos com a barreira do pecado entre nós e Deus, vai cada vez aumentando mais a distância. Por isso que precisamos tirar essa barreira, entregar para Jesus, para nós termos livre acesso a Deus. Então, se você ainda acha que não é o momento, se você ainda acha que vai esperar um pouco, ou você acha que não vai tomar essa decisão porque você não crê nisso, a primeira coisa é isso: você está negando receber o Filho de Deus, por Ele enviado, e ficando cada vez mais afastado de Deus, porque o pecado nos afasta da presença do Senhor. E outra coisa também, meus irmãos, que quando nós negamos a fazer parte desse processo de salvação, quando nós negamos a nossa salvação, viveremos de forma insegura neste mundo. O que é isso, viver de forma insegura? Porque você não tem a sua fé firmada em Cristo, você não tem a sua fé firmada que há uma eternidade esperando por nós, você vai achar que tudo termina aqui neste mundo, que o meu final será numa cova fria e acabou, não existe mais nada. Então eu preciso aproveitar ao máximo essa vida, eu preciso fazer tudo que essa vida pode me dar, porque morrendo acabou tudo.
E nós que cremos na palavra do Senhor, ela não ensina isso para nós, irmãos. Ela ensina bem claro que nós temos a vida eterna quando nós cremos em Jesus. Que haverá uma vida após essa que nós temos hoje. Com Deus ou sem Deus. Não tem outra possibilidade. Então você vive, as pessoas vivem de forma insegura, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Por isso que a maioria das pessoas tem medo da morte. Com medo de morrer, porque não sabe, vai parar numa cova e acabou tudo, não vai ver mais ninguém, não vai ter mais ninguém. Agora, quando nós temos a nossa fé firmada em Cristo, nós temos certeza da nossa salvação, isso nos dá esperança, nos alegra o coração, nós não temos mais medo da morte. Lógico, a morte traz tristeza, traz coisas ruins para nós, porque a vida é um dom de Deus e nós gostamos da vida, de estar com os nossos familiares, amigos, com a nossa igreja. Mas o fato é que uma hora todos nós partiremos desse mundo. Então, quando nós temos a nossa fé firmada, nós temos essa esperança. Não, se eu morrer amanhã, no momento seguinte eu estarei com Jesus, estarei numa nova vida, porque eu não sou deste mundo, nós estamos aqui de passagem, então eu vou verdadeiramente para minha casa. Aí sim, a minha casa definitiva. Então você, meu amado irmão, amigo querido, se você não fizer a sua parte neste processo de salvação, você vai continuar vivendo uma vida insegura. Você vai continuar vivendo uma vida sem esperança, sem saber o que vai acontecer com você amanhã. E aí eu repito, quando você tem essa esperança, quando você crê na verdade de Deus, você fala, estou tranquilo, se eu partir deste mundo agora, eu vou estar com Jesus. E a terceira coisa, meus irmãos, é que você não tomar essa decisão por Jesus, você continuará em condenação eterna. Porque, repito, todos nós nascemos já condenados pelo pecado. E se nós não formos a Cristo, nós continuaremos condenados. João, no seu capítulo 3, versículo 18, o Evangelho de João, ele fala bem claro, né? Quem crer nele, ou seja, Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui a Bíblia ensina que você crê, você não será condenado, você sai daquele estado de condenação, você sai daquele estado de condenação eterna, um viver longe de Deus, para uma vida eterna, uma vida com Deus, uma vida em abundância. E João 3, versículo 36 fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, se você não crê, se você não toma a decisão por Jesus, você vai continuar condenado a uma eternidade sem Deus. Você vai continuar condenado a uma vida longe de Deus. Que nós sabemos bem que a Bíblia ensina que é o inferno. E o que será essa condenação, irmãos? O que é? Vamos ler? Eu vou ler para os irmãos Marcos, no seu capítulo 9. Marcos 9, a partir do 42, que diz assim a Bíblia. Marcos 9, a partir do versículo 42. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, no seu capítulo 9, versículo 42, diz assim, E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Palavra de Jesus, irmãos. Aqui o próprio Senhor Jesus falando do inferno. E uma coisa importante a gente lembrar, irmãos, que se vocês podem observar e estudar a vida de Jesus no ministério terreno dele, ele falou mais do inferno do que do céu. Então o inferno é uma realidade. E olha que Jesus falou, onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Onde a Apocalipse fala que é um lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a condenação. Você, amigo querido, irmão, todos estarão condenados se não forem verdadeiramente a Jesus, se não tomarem a sua parte nesse processo de salvação, se não tomarem atitude neste processo de salvação. Não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Um lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte que nós acabamos de ler aqui, que Jesus ensinando para nós. Agora imagine bem, irmãos. Imagine bem, amigo. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca ter fim, séculos após séculos, você em constante sofrimento, nesse lugar horrível, um eterno sofrimento. Pense bem, irmãos. Pensemos bem sobre isso. Dia após dia, mês após mês, séculos após séculos, milênio após milênio, aqueles que estarão condenados, um fogo eterno, um sofrimento eterno. Se você acha que você sofre nesse mundo, nós até falamos na igreja esses dias atrás, não é nada do que aquilo que o inferno tem preparado para aqueles que irão para lá. Então é isso que acontece, amigo, irmão querido, se você não tomar a decisão por Jesus o mais breve possível. Porque eu repito, você pode estar postergando isso, deixando para amanhã, para depois da manhã. Pode ser que dê tempo lá no seu último suspiro de vida, você ter um arrependimento sincero e morar com o Senhor. Mas pode ser que não dê tempo. Pode ser que você morra assim, como nós sabemos que acontece, né? Podemos estar vivo agora, daqui a pouquinho cair, morrer, não ter mais. Por isso a importância de nós tomarmos a decisão o quanto antes. E você também pode perguntar, irmão, amigo, mas vocês falam tanto, vocês crentes aí, falam tanto que Deus ama todos, que Deus é amor. Por que Deus vai permitir então que a sua melhor criação vá parar num lugar tão horrível desse, como nós lemos aqui Jesus falando, será lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga? É muito simples, amados irmãos, porque Deus ama a todos, é vontade dele que todos venham ao arrependimento, mas ele não obriga a ninguém a fazer isso. Ele indica o caminho, ele mostra o caminho. A palavra de Deus fala muito claro o que nós devemos fazer, qual a decisão a ser tomada, mas a nossa parte no processo de salvação é nossa parte, nós precisamos fazer. Aí eu repito, arrependimento sincero, reconhecimento, melhor dizendo, do pecado, arrependimento, confissão de pecados, uma vida de obediência, invocar o nome do Senhor é uma vida de obediência a Deus. Então Deus, ele é amor, ele ama todos, é vontade deles que todos venham se arrepender e todos venham a morar na eternidade com ele. Mas ele também é justo, porque foi determinado desde o início de tudo, quando entrou o pecado no mundo, que se o homem tivesse praticado, se o homem pecasse, ele estaria separado de Deus. Haveria a morte física e a morte espiritual.
João, no seu capítulo 6, versículo 39 e 40, diz assim, ó: e a vontade do Pai que me enviou, Jesus falando, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que é todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a vontade de Deus, irmãos. Se não fosse a vontade de Deus, ele não tinha enviado Jesus a este mundo para sofrer toda aquela afronta, tudo aquilo que Jesus sofreu por nossa culpa. Então ele realmente nos ama, meus irmãos. O texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão extraordinária, que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer, lá de João 3,16, é a morte eterna. É a segunda morte. É o viver longe de Deus. É onde nós lemos aqui que Jesus falando, o inferno onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Os irmãos lembram bem da parábola lá do Lázaro e do rico, né, irmãos? O rico estava lá no seio de Abraão, pedindo a Abraão para que Lázaro molhasse um dedinho na água e jogasse na boca dele, que estava seca. É um lugar horrível, irmãos. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus e sair definitivamente dessa condenação. Para finalizar, irmãos, o nosso estudo de hoje, rapidinho, talvez alguém chegou agora aí no finalzinho, nós falamos aqui nessa noite que primeiro nós temos a nossa parte no processo de salvação. Mas não a parte principal, porque nós não tínhamos condições de fazer, nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Isso Jesus fez por nós. E nós vimos também que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então por isso Jesus veio a este mundo, para pagar, para derramar o seu sangue por nossa causa. Nós vimos que o nosso processo de salvação, reconhecer que somos pecadores, buscar na Bíblia o que fazer diante reconheci que sou pecador, que a minha mãe em iniquidade me concebeu, sou pecador, e buscar na Bíblia Sagrada, não em outras coisas, irmão, na Bíblia, na Palavra de Deus, o que fazer. E aí nós vimos aí a história do carcereiro, né, que tomou a decisão lá, senhores, o que é necessário para que eu venha me salvar? Crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus, nós vimos aqui, é pelo sincero arrependimento e confissão de pecados. A Jesus, irmãos, não precisa confessar seus pecados a homens. Ele não tem poder, seja o homem que for neste mundo, ele não tem poder para perdoar pecados. Somente Jesus Cristo. Vimos também que precisamos invocar o nome do Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas invocar não é apenas falar da boca para fora, é um viver em Cristo, é crer na suficiência de Cristo, é crer na morte e ressurreição de Cristo, é crer e obedecê-lo em tudo. E essa parte de obedecer, irmãos, é muito importante, porque ele mesmo fala na palavra dele, que lá no dia ele pode falar para nós, vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu mando. Palavra para nós, irmãos, de Jesus para nós. E a última questão aqui da nossa parte no processo é, nós fazemos a oração de confissão. Confesse mesmo os seus pecados a Jesus, entregue a sua vida a Ele e não postergue, não deixe para amanhã, porque nós vimos aqui também que a nossa vida é como um sopro, uma neblina que ela aparece e logo ela acaba. E nós precisamos buscar o Senhor hoje. Não podemos deixar para amanhã. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós vimos aqui agora no finalzinho o que acontece se não fizermos parte no processo. O que acontece se nós não fizermos a nossa parte neste processo de salvação? Não crer no Senhor Jesus. Estaremos negando a receber o Filho de Deus. Viveremos de forma insegura neste mundo, porque não saberemos o que irá acontecer conosco.
achando que o mundo é só isso aqui, nós iremos acabar todo mundo numa cova e ponto final. E principalmente, irmãos, continuaremos em condenação, onde nós lemos aqui a passagem, o próprio Jesus falando: se você tem o seu olho que está te fazendo pecar, arranca ele fora. Se você tem a sua perna que está fazendo você pecar, arranca ela fora. Se você tem o seu braço, a sua mão que está fazendo você pecar, arranca ela fora. É melhor você entrar sem olho, sem perna e sem braço na vida eterna do que entrar completinho no inferno, no lago de fogo que arderá por toda a eternidade. E finalmente, meus irmãos, nós vimos que Deus quer, é vontade dele que todos venham ao conhecimento da tua verdade e que todos venham à salvação. Deus quer que todos nós vamos morar com ele, meus irmãos, por toda a eternidade. É vontade do Senhor que isso aconteça, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Estamos então finalizando o nosso estudo dessa noite. Já passamos até um pouquinho do horário. Guarde isso, irmãos. Se você puder e achar interessante, compartilhe aí esse estudo para alguém que você acha que precisa ouvir isso, que precisa tomar essa decisão o mais breve possível. Talvez um familiar seu, talvez um amigo, um vizinho. Tem um estudo lá na página da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, que está falando direitinho lá qual é o seu processo, o que você precisa fazer para que você seja salvo, para que você saia da condenação eterna. Compartilhe isso aí, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp. Nós estaremos também daqui a pouquinho disponibilizando lá no YouTube, se você procurar também, porque talvez tem pessoas que não têm Facebook, raro, né? Mas tem gente que não tem. Pode buscar também a nossa página lá da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. Nós temos o nosso canal lá no YouTube também, que nós vamos colocar esse estudo lá como temos os outros, para que mais pessoas possam conhecer essa verdade, irmãos. Para que mais pessoas possam tomar a decisão de sair dessa condenação eterna, sair desse lago de fogo e enxofre, sair desse inferno que é a palavra de Jesus. E repito, irmão, nós não precisamos ter medo de falar sobre o inferno, porque Jesus falou mais do inferno que do céu. Ele orientou mais as pessoas da importância de saírem disso, porque ele sabe, meus irmãos, Jesus sabe todas as coisas, ele sabe o que esperam aqueles que estarão indo para aquele lugar. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma noite abençoada, uma boa noite de descanso. Medite sobre esse estudo. Talvez você já tomou a decisão por Jesus, mas tem alguma coisa ainda que te está impedindo de ter uma comunhão verdadeiramente com Cristo, um viver verdadeiramente com Cristo. Quem sabe hoje também não é o dia de você acertar isso com Ele, mudar talvez alguma coisa que tem feito você estar mais direcionando as suas coisas do mundo do que as coisas de Deus. Pense nisso, irmãos. E semana que vem, meus irmãos, se Deus assim nos permitir, nós iremos estudar um pouquinho também sobre por que pessoas preferem não tomar essa decisão. Nós vimos aqui que tem qual é a causa, o que acontece com pessoas que não tomam essa decisão. E semana que vem nós vamos, se Deus permitir, o que leva as pessoas a não tomarem a decisão? Muitas coisas, né? Nós sabemos. Mas nós vamos buscar na Bíblia o que leva, o que a Bíblia fala sobre isso, de pessoas que não tomam essa decisão ou tomam decisões que acham que podem estar sendo salvas, mas na realidade não estão, porque não está escrito isso na Bíblia. Então, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos falando isso. Muito provavelmente, irmãos, quase certeza que no próximo estudo nosso será, sem ser esse sábado agora, no outro.
porque todo início do mês, os irmãos conhecem bem, nós temos a nossa semana de oração. Nós passamos a semana inteira lá na igreja orando, de 7 às 8 horas da noite. E a semana que vem é a primeira semana de novembro, nós já estamos separando para nós estarmos lá na igreja, de segunda a sexta-feira, orando, clamando ao nosso Deus, pedindo a Ele por várias situações, agradecendo a Ele por tudo, pedindo perdão a Ele pelos nossos erros, nossos pecados. Então, vai nos impedir de fazer durante a semana, mas Deus permitindo, no sábado nós faremos, no mesmo horário, 19 horas, mas aí a gente estaremos divulgando aí nas nossas mídias, no Facebook, no WhatsApp, para que você que tem acompanhado os nossos estudos não perca. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse estudo, Deus, obrigado pelos irmãos e amigos que têm nos dado a alegria de participar desse estudo conosco, Deus. E que o Senhor nos ajude, Pai, a todos nós a sempre tomarmos as decisões corretas, a fazermos, Pai, a nossa parte neste processo de salvação, para que nós possamos, Deus, quando partirmos deste mundo, ou se Jesus voltar antes, nós irmos morar com o Senhor por toda a eternidade, Deus. Eu peço por mim, Pai, eu peço por todos os meus irmãos, por todos os nossos amigos, e eu peço por todas as pessoas que elas venham ao pleno conhecimento da Tua verdade, Deus, para que elas possam se arrependerem e viver uma vida em Cristo. É assim que eu oro, Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em paz, que Deus abençoe. A Fatinha está colocando aqui, Deus abençoe também. Fernanda, Alê. Amém, Fatinha, que Deus abençoe vocês aí também. Estou vendo aqui também a foto da Nali, que Deus abençoe. O Evandro. O irmão Domingos também está aí conosco. E tem outros irmãos que tem, mas eu não consigo visualizar aqui na minha telinha, porque não aparece todos. Mas que todos sejam abençoados por Deus. Que vocês todos tenhamos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma boa noite de sono. E que tudo seja para a glória do nosso Deus. E que nós todos possamos ir morar com o Senhor por toda a eternidade. Então fique em paz e que Deus nos abençoe.